Bom dia a todos, estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem da criação feita por Deus, que é um estudo baseado na Bíblia, mas propriamente no livro de Gênesis, que junto com estudos da arqueologia e também da história antiga, como a contemporânea, formam uma coluna e uma verdade, uma firmeza da fé e do amor vindos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se for preciso, nós daremos até a nossa vida por essas verdades, de nunca deixar de falar a verdade. No nosso último estudo, nós deixamos o quê? Estavam ali no jardim criado por Deus lá no Éden, os primeiros seres humanos, chamados Adão, o homem, e Eva, a mulher. Estavam em um belo estado completo de inocência e pureza. Eles estavam em êxtase, não é? Não havia nada vingativo, nada malicioso, nada de rancor neles. Não existia todas essas coisas que hoje existem nos homens, não existia naquele momento. Eram como se fossem crianças, na malícia. Adão era super culto e inteligente, mas malícia. O que existe hoje na mente dos homens, vindos do pecado, não existia nesse estado de inocência em que Adão estava. Eles estavam todos dois nus e nem percebiam isso, exatamente como crianças inocentes. A mente de Adão, irmãos, era uma mente de um superdotado para os dias de hoje, né? Ele era mais do que um superdotado, pois a inteligência era surpreendente. Ele deu nome a todos os animais ali do jardim que Deus criou. Deus trouxe até ele. E ele, Deus, era um ser independente, porque Deus disse: façamos homens conforme a nossa semelhança. E sabemos que essa imagem que o homem tem de Deus não é necessariamente o corpo físico que nós temos, porque Deus é espírito, e um espírito ele não tem forma, ele é invisível, ele é espiritual, não é material como é o nosso corpo. Então a imagem de Deus ali em Adão significava que Adão tinha intelecto, poder de decisão, poderia pecar se quisesse, livre escolha, tudo. Um verdadeiro, assim, digamos, em termos Deus em D minúsculo, um Deus, com relação às outras, os animais, os anjos, que foram criados de modo diferente. O homem não. O homem foi criado como um modo de Deus, em intelecto e poder de decisão. Não que ele fosse Deus, mas era como se fosse diante das criaturas, os animais aqui na Terra. Porque sempre os homens dominaram o planeta Terra. Deus deu o planeta Terra aos homens. Então estava ali Adão e Eva com livre arbítrio, único atributo que diferenciava o homem de toda a criação de Deus. Direito de escolha. Então, irmãos, viviam ali no jardim do Éden. Deus plantou no Éden. Adão junto com Eva tinha todo tipo de comida que poderia imaginar. Flores, folhas, frutos. Não tinha espinhos, nem venenos, nem plantas venenosas. E ainda tinha uma árvore plantada bem no meio do jardim, chamada Árvore da Vida, da qual Adão e Eva comendo viveria eternamente, porque foi para isto que o homem foi feito, para viver eternamente. O homem não foi feito para morrer. Isto não é a origem do homem. A origem do homem é o jardim do Éden, é viver eternamente em um corpo excepcional como era o de Adão, sem doença, sem nada. Não tinha espinhos, não tinha venenos maliciosos, nada podia matar o homem, nada podia adoecer o homem. Era um completo estado de inocência e pureza. Isso foi o original do homem. Só que foi criado um homem. Ele poderia decidir. O homem poderia infectar tudo aquilo ali. E foi o que aconteceu. Hoje, o resultado da sua vida hoje, que muitas vezes você diz, a gente não vive, a gente vegeta, de tão ruim que a vida é culpa do homem. O que Deus planejou foi algo estupendo que você nem imagina. Mas as decisões de Adão e as decisões dos homens durante o decorrer dos séculos até hoje, a minha decisão e a sua decisão é que não presta. Nós transformamos essa nossa vida no inferno. Nós, os homens.
Se fosse depender de Deus, você estava no Jardim do Éden até hoje. Com Adão, toda a raça humana. Iria caber tanta gente? Você acha que para Deus existe alguma coisa impossível? Se não cabesse na terra, Deus faria a terra crescer infinitamente. Deus é Deus, Ele não é você não. Ele não sou eu não. Ele é Deus, tudo Ele pode. A origem dele era essa, para mim e para você. Jardim do Éden, paraíso e tudo de bom. Mas Ele fez homem, não fez um animal, não fez um robô. Ele fez homem com poder de decisão e escolha. Como escolheu o ruim, as consequências seguem isso. Por isso que hoje a sua vida é um inferno. Culpe a você, culpe os homens, culpe Satanás, que tentou, não forçou, mas tentou. Fez por onde os homens quererem sempre o bom, o melhor. E assim vêm as consequências do erro. Então, irmãos, nada disso existiria. Era a origem do homem viver uma vida feliz e saudável e eterna. O corpo de Adão e Eva eram super saudáveis na época. A própria terra era saudável. Não tinha doença, não tinha espinho, não tinha nada. Tudo de bom que o homem poderia querer da vida. Eva não sentiria dores no nascimento de uma criança. Ou se por acaso sentisse, seria por causa uma dor casual. Uma coisa simples. Sem complicações nenhuma para ela. A criança cresceria até a fase adulta, mas não envelheceria ali no Jardim do Éden. Não ia envelhecer não. Só ia crescer até o tamanho de Adão, até chegar no corpo de Adão, que era perfeito já, perfeito, perfeitíssimo. Digamos hoje um corpo de um jovem de 25 a 30 anos, completo. Agora muito mais saudável, muito mais nutriente, muito mais... E a comida era super, super saudável. Eram frutas legítimas, muito nutricionistas. E ainda tinha o fruto da vida, a árvore da vida, que dava vida eterna. Então, irmãos, com isso, o homem viveria eternamente. Mas como é o nosso modo de vida hoje? Muito diferente. E a pergunta que não quer calar continua e diz: o que nós seres humanos perdemos com isso? É de espantar, é de uma maneira terrível e triste. Nunca na história da vida o homem perdeu tanto como ali no Jardim do Éden. Um simples fato, um fruto que ele não poderia comer. Ele despencou de ladeira abaixo, foi totalmente roubado, lapidado. Foi a maior perda da humanidade em todos os tempos e séculos. Satanás realmente surrupiou o homem ali. Nunca houve uma perda tão desastrosa como essa. E nunca haverá na história da humanidade. Por isso, aprendemos que Deus aconselha você nas suas decisões. Assim como aconselhou Adão a não comer daquele fruto. Mas o diabo tenta você a fazer o que não presta, mesmo que ele tenha se utilizado de Eva, que era mais fraca, para atingir Adão. Era responsabilidade de Adão. Mesmo assim, no final a decisão foi de Adão. Assim como no final a decisão é sempre sua e minha. Não é, irmãos? Isso tem que ficar bem claro. Certo? As minhas